Agora, ontem, Léo Jens disse aqui no Bola que o centroavante Pedro pode carimbar hoje uma chance para ser testado na seleção do Ancelotti. No dia assim, mais ou menos foi isso que o Léo disse. E hoje ia nos trazer a receita, o que o Pedro precisa fazer para ir para a seleção do Ancelotti. Exatamente, Kaká. Se Pedro continuar a fazer isso, ele será titular absoluto do Flamengo. Ilustra na tela para a gente mostrar a movimentação do Pedro contra o Palmeiras. Duelo contra o Palmeiras, ele cercado por 3 jogadores, vai perder a posse. O que ele faz rapidamente? Vira uma chavinha e já sai para pressionar o Aníbal Moreno. Recupera a bola, para mim, sem falta. Origem do lance do pênalti aqui. O Pedro vai acionar o Samuel Lino. O Flamengo vai perder a posse da bola. O Pedro já posiciona o corpo para ir pressionar o Bruno Fux. Vai fazer com que o zagueiro do Palmeiras tenha que sair para a lateral e rifar essa bola para frente com a perna esquerda já desequilibrado. Na sequência, o mesmo Pedro vai sofrer pênalti. Se você ainda não ficou convencido, dá uma olhada nessa imagem. Lance que vai gerar o gol do Pedro aqui. Ele calmamente anda pelo campo. No momento em que ele nota que o Aníbal Moreno vai dar um tapa na bola e já se livrou do Arrascaeta, o Pedro pressiona. E quando ele nota que a bola já está um pouco mais longe do pé do Aníbal Moreno, ele vê como a deixa. Pressiona, rouba a bola, aciona o Arrascaeta e o Pedro marca. Esses números que a gente vai mostrar agora evidenciam que a postura defensiva, no momento em que o Flamengo perdia a bola contra o Palmeiras, essa postura do Pedro foi totalmente diferente em relação ao restante do Campeonato Brasileiro. Coluna da esquerda, os números do Pedro contra o Palmeiras, da direita, a média do Pedro nos jogos anteriores. Então, o Pedro teve mais desarmes contra o Palmeiras, mais interceptações, mais recuperações de bola, ganhou mais duelos e cometeu também mais faltas. Então foi um Pedro mais intenso sem a bola, o que é importantíssimo para o time do Felipe Luiz. Agora, ele teve um desentendimento com o Felipe Luiz. Isso que eu ia falar. Será que isso pesa na balança que o Ancelotti deixou claro, que você tem que ser craque dentro do campo e fora do campo também? Isso você acha que pode pesar, né? Totalmente, Kaká. O Pedro tomou uma pancada. Ele tomou uma pancada do Felipe Luiz. Mereceu, né? E o Felipe Luiz, merecida, a gente não sabe o que aconteceu, mas pro Felipe Luiz falar aquilo, já devia ter falado uma vez, falado duas, chamado ele no cantinho, vem na minha sala, e o negócio não funcionou. E ele tomou uma paulada. Ele tomou uma paulada grande. E quando você toma uma pancada, você fala, opa, peraí, a coisa não é bem assim, eu preciso abrir o olho. Isso que o Léo trouxe é demais, cara. Você vê a diferença do que ele roubava, o que ele combatia, o que ele ganhava. E também não precisa nem ganhar a bola, ele não tá ali para roubar a bola, mas ele tá ali para atrapalhar para o outro roubar a bola. Isso é mais importante até do que ele roubar, porque dificilmente ele vai roubar. No gol aconteceu. Foi um erro do jogador do Palmeiras, eu acho, mais do que outra coisa. Mas aquela pressão, quando ele perde a bola, ele já muda e já vai. E ele facilita a vida dos outros caras de trás muito. Mas ele estava ali, né? Era importante que ele estava ali. Ele estava esperando um erro do Aníbal Moreno. E o erro aconteceu e ele estava ali para aproveitar. O Pedro, de outros jogos, talvez ficasse esperando. O Aníbal daria esse tapa na frente na bola e conseguiria fazer a inversão como ele gostaria de ter feito. Ah, vocês estão cobrando que um atacante marque? Sim. Seja bem-vindo ao futebol moderno. O jogo funciona assim. E não sou eu que estou cobrando, tá? Isso, se você bater um papo com o Felipe Luiz, ele vai dizer que é uma premissa para que o Pedro possa atuar. Ele precisa executar esse tipo de comportamento para estar nos 11 iniciais do Flamengo. Bola no pé ele tem muito. Ele tem um faro de gol que nenhum outro atacante do Flamengo tem. Mas ele precisa ajudar o time no momento em que o Flamengo possa perder a bola. E o Ancelotti deve estar lá no jogo de hoje. Deve ir no Maracanã. Acho muito provável que ele vá e vai assistir. E é o que ele quer na seleção também. Então, o atacante não precisa fazer isso 90 minutos. Mas em momentos determinados ele tem que fazer. Ele tem que respirar outra hora. Não tem que marcar quando a bola está lá na defesa. Aí respira e tal. Mas a hora que perde a bola e está ali no ataque, é fundamental fazer isso hoje. Agora, pela quantidade de jogadores e pelas exigências do Ancelotti, Berna, você acha que o Pedro vai ter uma oportunidade? Agora vamos ter 2 amistosos, Senegal e Tunísia, agora em novembro, né? Você acha que pensando bem, ele fala assim, bom, esse é o centroavante que eu preciso? Ou ele pode pensar assim, não, eu já tenho muito jogador ali no meio da área, é desnecessário chamar o Pedro. O que você acha que foi acontecer? Pedro bem é um jogador de Copa do Mundo.
Ele já foi, ele foi pro Catar, garantiu até num amistoso contra a Tunísia a vaga dele naquela Copa do Mundo, em cima da hora, né, na data FIFA de março. Ele bem é jogador, não sei titular, acho que não. Mas é jogador de Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Jogador para entrar em algum momento da partida. Tal. Ele tem muita técnica para a força física que ele tem. E esse tipo de jogador, foi muito importante a bronca que ele levou publicamente do Felipe Luiz, que esse tipo de jogador ele precisa estar bem fisicamente. Grandão, fortão, ele precisa estar bem. Se ele não estiver bem fisicamente, não vai acontecer nada. Ele pode ser técnico, tal, aquela coisa toda. Ele precisa estar bem fisicamente. Então foi muito importante aquela bronca que ele levou do Felipe Luiz. Bom, se a questão disciplinar, como disse o Jamel, pesar na balança do Ancelotti, esquece que não vai. Agora, se o Ancelotti fizer vistas grossas, não, já aprendeu a lição, eu preciso de um cara com a técnica espetacular que tem o Pedro, e vou tentar transformar o Arrascaeta em brasileiro também. E agora não dá mais naturalizar. tempo naturalizar em brasileiro. Já pensou convocar o Pedro na próxima data FIFA, com o Flamengo disputando cabeça a cabeça com o Palmeiras e o Pedro desfalcar o Flamengo contra o Sport? Acho o jogo é melhor na data não, FIFA. né? E o Vitor Roque não ser convocado. Imagina. Ou vice-versa, né? Ou chama o Vitor Roque. É melhor não. Não muda nada. Flamengo 4, Sport 0, sem Pedro. Vai ter jogo, mas aí tem jogo no dia seguinte. Não. Mas até a bola rolar, isso vai ser debatido. Não, vai ser polêmica, mas esquece. Então,